Pessoal, eu vou falar sobre filosofia da religião. É um tema bem extenso, bem complexo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para vocês. A filosofia da religião consiste no estudo da espiritualidade, né? O estudo de algo maior, de alguma coisa maior que você, que te ajude nos momentos mais difíceis, que te dê esperança, fé, crenças, etc. Essas coisas. Como todo mundo já sabe, existem religiões que são monoteístas, que acreditam em um único Deus e uma única força maior. Tem as politeístas, que acreditam em vários deuses, em várias crenças, em vários santos e etc. Existem aquelas que são não teístas, que não acreditam em nenhum santo ou em algo maior, mas que seguem uma certa doutrina, como é o caso do budismo. O estudo da filosofia da religião, basicamente, e acho que unicamente também, é o estudo da espiritualidade. É o estudo do algo maior, como eu já disse anteriormente. Ela se divide basicamente em duas partes, na razão e na fé, certo? Que consiste na questão, como é que eu posso dizer, de duas doutrinas diferentes. Vou citar aqui o cristianismo e o ateísmo, certo? Como se fosse a razão, seria a explicação de tudo, toda a nossa criação e etc., a partir do Big Bang, né, que é a teoria mais aceita hoje em dia, e do estudo da ciência, dos átomos e essas coisas aí. E no caso da fé, seria a criação a partir da Bíblia, né, como Deus descreve a criação, o momento, Gênesis e etc. Olá, eu irei apresentar para vocês a Igreja Católica, o catolicismo. Essa igreja ela tem mais ou menos 2000 anos de idade e é a instituição mais antiga ainda em ativa. A Igreja Católica se considera a única igreja criada por Deus para salvar a todos, inclusive as pessoas que não a seguem. Essa ideia é visível logo no seu nome, pois católico significa em grego global. Há uma hierarquia que vai do diácono ao papa. Uma série de dificuldades levaram a Igreja Católica a se dividir em duas, no ano de 1054. A dividir entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa ao leste. A Igreja Católica ela considera por missão propagar, elaborar e comunicar os ensinamentos que Deus passou e tem como objetivo ajudar a humanidade a percorrer o caminho espiritual que Deus deixou. A Igreja Católica Apostólica Romana tem esse nome por causa dos apóstolos, dos apóstolos que seguiram Deus. Estabeleceram esse nome pois conforme a missão que Jesus os entregou para que cumprissem em terra. As crenças do catolicismo estão baseadas em um verdadeiro Deus único, que são unificados também ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade. Além disso, o catolicismo ele defende a vida após a morte, o céu, o inferno e o purgatório, como diferentes estágios de uma vida póstuma. A ida para cada um desses destinos está ligada ao que o ser humano faz na Terra, os seus atos e tudo o que ele faz, seja ele bom ou mal, está ligado à ida para esses destinos. Então, se você faz uma coisa ruim, você vai para o inferno ou fica no purgatório para ser julgado e também determina o desígnio do cristão na chegada do dia do juízo final. A liturgia católica, ela reafirma sua crença através dos 7 sacramentos, a comunhão do Espírito, que simbolizam a comunhão espiritual do fiel junto a Deus. Entre esses sacramentos estão o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a ordem, o matrimônio e a extrema unção.
A missa é o principal culto dos seguidores do catolicismo. E nesse evento é celebrada a morte e a ressurreição de Cristo. E o milagre na junção do pão e do vinho, que se transforma em corpo e sangue de Cristo. Gente, eu vou falar sobre filosofia da religião. E dentro desse contexto, eu pensei que seria interessante falar sobre a liberdade religiosa que nós temos. Então, dentro dessa liberdade, são abrangidas outras 3 liberdades, que são a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de uma organização religiosa. E também nós temos o direito de escolher, de mudar, de não aderir ou de sermos ateus. E também na liberdade de culto está incluso o direito de praticar atos próprios da religião, sendo em casa ou em público. Mas eu fiquei pensando assim, é devido a que nós temos todos esses direitos? Então é importante notar que os países membros da ONU, que são os países que seguem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, têm esse direito, porque na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18 mais precisamente, é citado que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. E eu achei interessante também notar que a liberdade de pensamento é um pouco diferente da liberdade de expressão, porque dentro dessa liberdade nós temos o direito de manter e de defender um pensamento que nós temos, mesmo sendo um pensamento que vá contra outro pensamento de outras pessoas, né? Eu também pensei que seria bom ressaltar a intolerância religiosa, que é uma coisa bem comum, e isso até é meio ruim, né? Mas é uma coisa bem comum hoje em dia. A intolerância religiosa é basicamente um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e religiões. E em casos extremos pode ser caracterizado como perseguição. E também é considerado um crime de ódio quando é caracterizado como perseguição, né? Porque fere as liberdades que já foram citadas e também a dignidade humana que é assegurada na Declaração dos Direitos Humanos. E eu pensei que seria interessante ressaltar que o Brasil é um país de Estado laico, ou seja, ele não tem uma religião. Então, em casos que envolvem uma ou 2 religiões ou mais, né, o Estado ele é imparcial porque ele não tem uma religião, né? Isso então faz com que ele não tome partido a favor de uma ou de outra, mas sim leve em conta os fatores que realmente são certos levar em conta. Alguns exemplos referentes à intolerância religiosa, e um deles eu acho até interessante ressaltar, que é uma coisa que particularmente me ofende um pouco, é referente à obra das Testemunhas de Jeová na Rússia. Recentemente, ela foi proibida, porque lá as Testemunhas de Jeová são caracterizadas como extremistas, e eles alegam que elas são contra o governo, então eles proibiram a obra delas lá. Ou seja, elas não podem se reunir, elas não podem pregar, enfim, todas as liberdades que já foram citadas no começo desse vídeo foram meio que abolidas para as Testemunhas de Jeová, porque elas foram consideradas um perigo para o Estado. E também, outro exemplo que já é bem comum são os países do Oriente Médio, onde a religião predominante é o islamismo. Então, lá, se você tem qualquer outra religião, você não pode expor isso, porque senão, na maioria das vezes, você pode ser até morto. Já que eu estou falando sobre religião, eu pensei que seria interessante ressaltar que, independente da religião que nós temos, é sempre bom nós termos em mente que nós temos esse direito à liberdade de escolher, né, quem nós vamos ser e de ter uma religião ou não. Então é interessante que nós nos respeitemos mutuamente, porque independente da crença que nós temos, todos somos seres humanos, né? Então é bom que haja esse respeito e que às vezes nós até procuremos conhecer a religião do outro, algo do tipo, porque além de tudo, isso vai acrescentar para nós como seres humanos, né? E é sempre bom nós termos uma visão mais ampla da situação, independente de qual seja, mesmo que seja uma religião. Então, para fechar, vou
ressaltar só mais uma vez que nós temos a liberdade de culto, de crença e de ter uma organização religiosa, e que intolerância religiosa, quando é caracterizada como perseguição, é crime. Então é bom que nós não pratiquemos isso, tá bom, gente? Vamos ter mais amor no nosso coração e respeitar a religião do outro, até porque nós temos essa liberdade. Obrigada.